Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode se assentar nesse momento. Deus seja louvado neste lugar. Deus seja louvado nessa casa. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus seja louvado. Querido, o que Deus quer falar conosco nessa noite, comigo mais uma vez e com você novamente, é no livro de Ruth. Amém? Capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo, ele tem falado comigo há muito tempo já sobre essa passagem. E eu confesso que dessa vez foi um pouco complexo para mim tentar falar um pouco sobre esse livro que eu tanto gosto. É uma das passagens da Bíblia que mais me traz o desejo de ler várias vezes. E eu pedi a Deus um alimento diferente dessa vez. Eu não queria falar coisas que eu falei outrora. Eu queria falar coisas que fosse para a nossa atualidade, para o nosso momento. E ontem, pela misericórdia de Deus, acho que nos 45 minutos do segundo tempo, o Espírito Santo ele foi e me deu algo para que eu pudesse estar alimentando os irmãos nessa noite espiritualmente. E eu queria que você lesse junto comigo o versículo 3 agora, o versículo 1. O capítulo 3, versículo 1, amém? Vamos lá. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para te fazer feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disser. Respondeu Ruth: tudo quanto me disser. E ele respondeu Ruth: tudo quanto me disser. E respondeu a igreja Aliança de Duque de Caxias: tudo o que fizer, tudo que Deus te mandar fazer, tudo que o Espírito Santo te mandar fazer, louvado seja Deus. Então vamos fazer? Amém? Louvado seja Deus. Querido, a palavra do Senhor ela vai nos falar no livro de Ruth, capítulo 1, acerca de um homem chamado Elimeleque. Esse homem, segundo os estudos vão falar, que era um homem muito conhecido na cidade de Belém. Era um homem muito de boa índole, um homem muito conhecido, um homem que tinha uma boa reputação. Só que devido à época onde os juízes reinavam, a palavra ela vai nos informar que houve ali um afastamento de Deus na região de Israel, no povo de Israel, onde os homens começaram a dominar, começaram a ter controle sobre aquilo ali. Então você imagina tudo que é de errado acontecer numa cidade, era ali que acontecia. Por quê? Porque os homens eles se perderam. Os juízes, na verdade, eles se perderam. Começaram a ver ali devassidão, começaram a ver ali promiscuidade, começaram a ver ali corrupção, começou a ver ali coisas que eram totalmente desagradáveis aos olhos de Deus. E daí veio uma grande fome sobre a cidade de Belém. Tendo assim, fazendo com que Elimeleque, junto com sua família, saísse da cidade de Belém e fosse para a cidade de Moabe, que era uma das cidades mais próximas e a cidade onde tinha alimento para a sua família. E eu fico imaginando Noemi, sendo uma mulher obediente, Noemi sendo uma mulher temente ao Senhor, tendo que desfazer dos seus bens, desfazer da sua casa, se despedir dos seus amigos, os seus filhos, por exemplo, tendo que dar adeus aos coleguinhas ou às amizades, para poder ir para uma outra cidade, onde ali eles não adoravam ao Deus de Israel, onde lá eles adoravam a outros deuses, mas por obediência ao homem da casa, por obediência ao dono do lar, eles resolvem sim, em concordância, sair com Elimeleque. E lá vai Elimeleque para uma cidade nova, uma cidade onde ali não existia a presença de Deus, mas existia uma mulher temente ao Senhor.
Noemi, por sua vez, ainda assim, temente ao Senhor, buscava o teu Deus. Temente ao Senhor, fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Mas chega um momento em sua vida de Noemi, onde ela perde o varão da casa. Chega um momento onde Elimeleque, ele morre, ele veio a falecer. E daí, Noemi se sente sozinha. Sozinha numa cidade estranha, sozinha numa cidade onde ela não conhecia ninguém, sozinha numa cidade onde talvez ela se tivesse à beira, à eira, sem nenhum amigo por perto. Mas até aí tudo bem. Noemi, ela tinha 2 filhos, 2 varões da casa, onde eles poderiam talvez dar seguimento à sua descendência, né, manter o legado da família e assim poder fazer com que a sua descendência viesse a ser frutífera. Mas chega um determinado tempo onde os seus filhos resolvem se casar, coisa natural da vida. Conhece 2 moabitas, uma se chama Orfa e a outra se chama Ruth, né? E lá eles vão casar, têm uma vida feliz, só que chega também um momento onde Noemi perde os seus 2 filhos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o Espírito Santo, ele é aquele que nos consola. Mas naquela época o Espírito Santo, ele ainda não reinava sobre a terra. Ainda existia a época dos juízes. E Deus, por sua vez, ele tinha se afastado do povo. Deixou o povo viver como queria. E como consolar uma mulher onde se estava sozinha? O que fazer ou o que dizer a uma mulher que estava à beira de 2 ou 3 mortes de uma só vez? O que dizer para alguém que está sem consolo? O que falar para alguém que perdeu o seu marido e que depois também veio perder os seus 2 filhos? O que falar para alguém quando perde alguém? O que falar para uma pessoa quando ela perde o seu ente querido? O que nós vamos dizer? Deus vai te dar, vai te ajudar a passar por essa situação? É natural a gente tentar consolar uma pessoa que perde alguém. É super comum a gente, né, de uma maneira amiga ou de uma maneira leal ou tentar ajudar, a gente vai fazer o quê? Não fica assim, o Espírito Santo vai te consolar. Não fica assim, pelo menos você tem seus 2 filhos, mas quando não tem mais os 2 filhos, o que fazer? Né? Pelo menos você tem suas noras, mas ainda assim não era o suficiente, porque Noemi perdeu o que ela tinha. Noemi estava totalmente sem nada para poder ela dizer que poderia dar seguimento à sua descendência. Mas a palavra, ela vai dizer que chegou uma boa notícia em meio a esse caos. A palavra vai dizer que chegou uma boa notícia em meio a essa aprovação, diaconisa Raquel. E o Espírito Santo, ele veio falar para você nessa noite, veio falar para você que está aqui nessa noite, que independente do caos que está a sua vida, o Espírito Santo te traz uma boa notícia. Independente do caos ou das circunstâncias que têm se apresentado diante de você, o Espírito Santo, aquele que não te abandona e aquele que está aqui nessa noite, ele te traz uma boa nova do Senhor, para que você possa se alegrar, para que você possa reviver aquilo que talvez, por uma perda, você acabou esquecendo, que o teu Deus é contigo. Aleluia, que o teu Deus, ele é com você, que o teu Deus, ele segura na tua mão direita e fala assim: filho, eu sou contigo. Aleluia, louvado seja Deus. E a história vai dizer que chega uma notícia para ela. E ela... Alguém está me ligando, irmãos. E ela vai dizer, a palavra vai dizer que chega uma notícia para Noemi, onde ela ouve dizer que em Belém, Deus resolveu trazer prosperidade para aquela terra. A terra que ela morava, a terra que era de sua descendência, a terra que era de seus amigos, está próspera. E o que Noemi pensa em fazer? Vou voltar para Belém. Vou voltar para Belém. É a única forma que eu tenho de sair dessa situação. E lá vai. Noemi chega para as suas 2 noras, fala assim: minhas filhas, vamos comigo. Ou talvez, estou indo para Belém, vamos embora. E elas começam a ir para Belém. Só que no meio do caminho, a história vai dizer que elas olham para sua nora, para suas 2 noras, e vai falar assim: filhas, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais como dar para vocês uma família. Porque mesmo ainda que eu tivesse um varão, fosse me casar e tivesse a ter filhos novamente, ainda assim vocês teriam que esperar muito. E não seria legal, não seria ideal para vocês. Então, volte para a sua família, volte para a sua terra, volte para os seus deuses e vai ser feliz.
Naquele momento ali, Noemi estava dando carta branca para elas poderem voltar. Porque era de costume naquela época, as noras, depois, né, de ficarem viúvas, elas seguirem e serem leais às suas sogras. E Orfa e Noemi e Ruth foram leais e fiéis à sua sogra. Entretanto, Noemi não achou justo prendê-las. Noemi não achou legal fazer com que elas voltassem para uma terra estrangeira, onde não era de costume delas, para que elas talvez fossem viver um novo tempo. Então Noemi falou, vai, volte. E elas falaram, não, nós não iremos voltar, iremos contigo até o fim. Até que pela segunda vez, Noemi olha para uma delas e fala, volta para a cidade de vocês, volta para a família de vocês, vai para a casa de vocês. E aí, uma de suas noras, chamada Orfa, que você já conhece bem a história, resolve voltar. Ela abraça Noemi, a Bíblia fala que elas choram alto, a Bíblia fala que as três se abraçam, choram alto, e Orfa resolve voltar para a terra de Moabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é interessante que quando a gente fala sobre Orfa, depois que ela resolve voltar, ou ela resolve retroceder, não se fala mais de Orfa na Bíblia. A gente não tem mais um histórico do que aconteceu com ela, não se fala mais dela, não se tem mais nenhuma referência, ou pelo menos eu ainda não consegui encontrar alguma outra história sobre a história de Orfa. E a Bíblia vai falar que o significado de Orfa quer dizer pescoço. O significado de Orfa quer dizer pessoa que retrocede. Querido, o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, ele está enfatizando para você nessa noite, ei, se você tem um pescoço, lembra que Jesus é o cabeça da igreja, e é ele que está hoje direcionando você a olhar para frente, não a olhar para trás. O Espírito Santo é que está te dando para você continuar, não para você retroceder. O Espírito Santo, ele está te dando um caminho, e é por esse caminho que ele quer que você ande. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra vai falar que Ruth, por sua vez, falou assim, não, minha sogra, eu não vou contigo. Aonde repousares, eu pousarei. Aonde descansares, eu descansarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Querido, que coisa linda essa lealdade de Ruth para com Noemi. Que coisa linda essa lealdade de Ruth, essa amizade de Ruth para com Noemi. E a história vai falar que Noemi, vendo a insistência dela, oh Jesus, Noemi vendo a insistência dela, Noemi fala, então vamos, já que você insiste, vamos para Belém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chegando em Belém, a história vai dizer que todos começam a comentar sobre a história de Noemi. A história vai dizer que todos começam a falar, perguntando, aquela linda Noemi? Aquela linda Noemi? Aleluia, querido, entenda uma coisa. A Bíblia vai falar que nós somos rodeados por tão grande testemunha. Existem pessoas que não só te observam, mas também que querem ver o teu fim. Existem pessoas que não só olham para você, mas que também querem ver um deslize seu. Existem pessoas que não só olham para você, mas também como estão esperando somente um tropeção teu para te acusar. Ei, querido, é muito natural, aleluia, que entre os humanos e a crise andem lado a lado. É natural que você ande lado a lado com a crise, porque nós somos rodeados de problema. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, quando você começa a colocar a tua vida diante do teu Deus, quando você começa a colocar o teu coração direcionado para aquele que manda você ir adiante, querido, pode vir a crise que vier, o pão não vai faltar na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai falar que quando ela chega e perguntam para ela, você não era Noemi? Aquela que saiu daqui, ela falou assim, não me chame de Noemi. Me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso, ele trouxe amargura para o meu sofrimento. Aleluia. Ela vai falar bem assim, como está escrito aqui no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Vai falar assim, vendo, pois, Noemi, que todos estavam resolvidos a acompanhar, deixou de insistir e foi com ela. Porém, mais abaixo vai falar assim, ó,
Ditosa eu de partir, porém o Senhor me fez pobre, porque pôs e eu me chamei de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Ela reconhece que o Espírito Santo, ou que Deus, fez com que ela passasse por aquela provação. Ela reconhece que aquele momento que ela estava passando era um momento de luta, mas ainda assim, querido, ela não deixou de confiar no Senhor. Aleluia. Nós temos uma referência de Sunamita. No livro de 2 Reis, vai falar que Sunamita, quando ela tem uma morte dentro da sua casa, a primeira coisa que ela vai fazer é ir direto a quem pode resolver o problema. Sunamita, ela não se lamenta. Noemi, ela se lamenta. Sulamita não se lamenta. Sulamita, ela vai na direção do altar. Aleluia. Noemi, ela vai se justificar. Sunamita não. Sunamita vai quem pode resolver o problema. O Espírito Santo está falando para você que nessa noite, aonde você está indo? Qual é o teu lamento nessa noite? Em onde você está colocando, aleluia, a sua dificuldade? Aonde você está colocando o seu lamento nessa noite? Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo está dizendo para você, traz para mim o seu problema. Traz para mim a sua aflição. Conta para mim. Aleluia, existe um hino muito antigo, né? Talvez o diácono Mauro ele vai lembrar, que fala assim, conte para Deus os seus problemas. Conte para Deus a sua dor. Conte para Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Deus tem uma saída para você, querido. Deus tem uma porta de amor para você. Só que muitas das vezes a gente está tão focado no desespero, a gente está tão focado nas aflições e se esquece de ver que o autor da nossa fé está cuidando da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E daí, diante de toda a sua aflição, Noemi, ela chega na sua casa, né, onde ela tinha deixado, tinha largado tudo. Talvez ela tenha sentado, talvez na sua mesa, ou na sua cadeira, ou no seu sofá, não sei, e falou para Ruth, Ruth, e agora? O que nós vamos fazer? E Ruth falou, sogra, eu que te pergunto, o que nós vamos fazer? Então Ruth vai falar assim, tem um campo aí, vai lá, vai catar lá essas espigas, vai trabalhar, que eu vou ficar cuidando da casa. Eu já sou de idade, eu não tenho como trabalhar, mas você tem. Daí eu fico imaginando Ruth, pegando o seu cabelo, fazendo um coque, né? Talvez tirando suas unhas de porcelanato, talvez tirando seus esmaltes. Quero conjecturar que talvez ela colocou uma sandália mais velhinha, né? Amarrou seu vestidão assim de lado, e foi para a seara, querido. E foi fazer aquilo que ela tinha como fazer. Foi buscar, aleluia, aquilo que ela poderia fazer. Louvado seja Deus. E a história vai falar que quando Ruth, ela chega, aleluia, na seara para poder colher lá as espigas, no campo para poder colher as espigas, a Bíblia fala que ela fica focada naquilo ali. Ela fica focada, ela fica direcionada, ela fica ali só pensando no que ela tem que fazer. Ela não fica de conversinha, ela não fica contando a sua história para as outras pessoas, ela não fica falando murmurinhos, ela não fica fazendo amizade com ninguém. Ela fica focada naquilo que ela está fazendo. E essa postura de Ruth começa a chamar a atenção das pessoas. E é tão interessante que quando a gente tem uma postura de fazer aquilo que é reto diante do Senhor, de fazer aquilo que é direito diante do Senhor, a postura do céu é diferente sobre você. Quando você começa a se endireitar e a focar naquilo a qual Deus chamou você para fazer, a postura do céu é diferente sobre a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no momento que ela está lá trabalhando sem descansar, a história vai falar que ela parou um pouquinho para beber uma água e depois voltou para poder colher. Ele está lá colhendo. Quando chega o dono da seara, quando chega lá o dono lá do campo, que se chama Boaz, ele fica conjecturando, pastor Joe, ele chegando assim falando com os funcionários, porque a Bíblia fala que ele era um cara de bom caráter, era um homem de boa índole, era um homem que tinha uma boa reputação. Então eu fico imaginando um patrão muito gentil, conversando com seus funcionários. Oi, fulano de tal, tudo bem? Tudo certo aí? Tudo certo. Ô, meu querido, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Mas quando ele avista a Ruth, oi! Ele vai para o gerente. Fala aí, vem cá, quem é aquela dali?
Aí ele, quem? Aquela ali? Não, aquela dali. Quem? Aquela dali que está ali. Ah, aquela dali é a Moabita. Moabita? É, aquela ali veio com Ruth. Começou a contar a história de Ruth para Boaz. Boaz, ele começou a se interessar sobre Ruth. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Enquanto você trabalha para o reino, enquanto você trabalha para a tua vida, o gerente está falando para o dono da casa quem é você. Acho que você ainda não entendeu, aleluia. O gerente que rege essa terra, ele está falando para o Todo-Poderoso quem é você. Enquanto você está colhendo, enquanto você está plantando, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está jejuando, tem o Espírito Santo falando de você para Deus. Tem o Espírito Santo gemendo com orações, com gemidos inexprimíveis sobre você lá no céu. Aleluia. Não se preocupe com o que falam, se preocupe com o que Ele fala sobre você. Não se preocupe com o que dizem ou o que vão dizer, se preocupe com o que a palavra diz sobre quem é você. Aleluia. E a história vai falar que ele se interessa sobre Ruth porque o histórico dela dentro do trabalho foi um histórico interessante. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ei, a partir de hoje, você não vai mais colher nesse campo, você vai colher junto com as minhas servas. A partir de hoje, a hora que você quiser descansar, você pode descansar. A partir de hoje, a hora que você quiser parar e beber água, você pode parar e beber água. A partir de hoje, o quanto você quiser colher, você pode colher e levar para sua casa. E a história vai falar que ele começou a dar uma boa parte de trigo ou de espiga para Ruth e levar para casa para Noemi. Porque ele se agradou da história dela. Ele se agradou da lealdade dela. Querido, para pensar. Se um homem como Boaz, sendo tão bom e generoso, se agradou da história e da lealdade de uma mulher, imagine Deus o que Ele faz por você. Imagine o Espírito Santo, o quanto Ele se agrada quando você é fiel. O quanto Ele se agrada quando você se desvia do mal. O quanto Ele se agrada quando você renuncia àquilo que a tua carne tanto pede. Mas você, não, Senhor, não, hoje não. Não, Senhor, hoje não. Senhor, 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 Senhor. O Espírito Santo, ele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Mas tem alguém falando de você lá no céu. Mas tem alguém que ora com gemidos inexprimíveis por você lá no céu. É o Espírito Santo abastecendo você da graça dele. É o Espírito Santo abastecendo você da graça dele, querido. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu te contar uma curiosidade sobre essa história. Quando a gente começa a entender melhor sobre o caminho que Ruth e Noemi, né, que na verdade o caminho em que Elimeleque faz com sua família para chegar a Moabe, e depois o caminho em que Ruth, junto com Noemi, junto com Ruth, faz para voltar para Belém, existe uma contradição, né, existe uma diferença. Para você chegar para Moabe, uma terra onde adora outros deuses, existe somente uma ponte que facilita a sua entrada. Mas para você voltar para Belém, você precisa passar pelo Rio Jordão. E deixa eu te falar, o Rio Jordão é o rio do nascer de novo. O Rio Jordão é o rio que cura. O Rio Jordão é o rio que transforma você. O Rio Jordão é o rio que faz você mergulhar. Querido, eu não sei qual é o teu patamar de espiritualidade com Deus, mas o Espírito Santo está te fazendo hoje entender que você precisa mergulhar na adoração, mergulhar na servidão ao Senhor, mergulhar, se aprofundar na palavra, se aprofundar nos preceitos de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, porque aí Deus, Ele vai te colocar de pé diante da sua luta. Querido, quando você se mergulha diante do Senhor, você não quer mais parar. Quando a gente começa, é interessante, porque eu acho que até falei isso com a pastora Lúcia, que eu peguei o hábito de orar agora às 3 horas da manhã. Todo dia 3 horas da manhã, 3:03 da manhã, na verdade, né? Porque eu aprendi que 3 horas é o horário da batalha, é o horário da luta, né? É o horário da oração de guerra. Então eu comecei a orar, eu estou orando. Irmãos, quando o relógio não desperta, eu acordo sozinho. Quando o relógio não desperta, parece que quando eu não consigo orar, parece que meu dia não começa bem, né? Porque o nosso corpo, o nosso espírito, ele já se acostumou, aleluia, com aquela protarrina, né, Jacromoro? Tu sabe como é que é o mistério, né? Tu sabe como é que é. Porque o nosso corpo, ele começa a sentir aquela necessidade. Querido, se eu sair de casa um dia sem orar,
parece que alguma coisa não está se encaixando bem. Eu tenho que começar a orar dentro do ônibus. Eu tenho que começar a ficar ligado com o Senhor. Senhor, me perdoe, esqueci de orar. Eu tenho que pedir uma palavra ao Senhor. E dali Deus já vai falando comigo durante o dia. E daí Deus já abençoa as minhas aulas já, que eu já vou ligado, que tem uns alunos atribulados lá, que gostam de me tirar da graça. Mas eu já tenho que ir ligado. Porque senão o dia não funciona bem. Porque sabe o que é isso, querido? É você mergulhar na vontade de Deus. É você mergulhar, aleluia, na intimidade com Deus, querido. Uma vez eu aprendi com a pastora Fernanda Brum que o Espírito Santo ele não tem fundo. Quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar. Quanto mais você entra, mais você quer entrar. Quanto mais você se coloca, mais você vai querer, aleluia, estar mais no meio, estar mais dentro. Sabe por quê? Porque é infinito o que Deus tem para nós. Deus, ele não tem fim. Deus, ele não tem limite. Deus é ilimitado. Ele não é claro não, mas ele é ilimitado. Ele tem muito mais do que você possa imaginar, ou muito mais do que você precisa. Louvado seja Deus. Então, se nesse caminho que você estava, de Moabe para Belém, é necessário você mergulhar, então mergulhe. É necessário você se afundar, então se afunde. É necessário você nascer de novo, então nasça de novo. Mas não deixe de voltar para casa, onde tem alimento para você. É muito natural, quando a gente passa por uma crise de fome, pastora Lúcia, a gente querer sair. Porque a fome, ela causa desespero. Se der meio-dia e eu não tiver me alimentado bem, eu vou começar a ficar irritado. Apesar que hoje eu não estou mais assim, né? O jejum ele tem me ajudado, mas tem gente que não consegue ficar sem comer. Tem gente que se der a hora do café, ou se não tiver um copinho de café, já começa a ter dor de cabeça. Sabe por quê? Porque isso é a fome, é a necessidade da carne, de ter alguma coisa para poder ela se... Mas o Espírito Santo, aleluia, ele alimenta o teu espírito. O Espírito Santo, ele alimenta a tua alma. Querido, pode te faltar comida, mas não pode te faltar presença. Pode te faltar o dinheiro, mas não pode te faltar a presença. Pode te faltar amigos, mas não pode te faltar a presença. Pode te faltar qualquer coisa, mas a presença de Deus não pode te faltar. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que lá está ela, colhendo suas espigas. Lá está Boaz sendo generoso com ela. Até que Noemi lembra que ela tem um parente. Até que Noemi tem uma estratégia em meio à sua aflição. Até que Noemi ela tem um segundo plano. O plano dela não era só... O plano inicial dela era voltar para Belém. Que lá ela sabia que ela ia ser provida do que ela necessitava. De fome lá ela não ia passar. Mas agora como é que ela ia se estabelecer? Ela precisava manter o seu legado, ela precisava manter a sua descendência ativa. Era natural, era costume, era sinal de prosperidade. Mas aí, Noemi, com toda a sua experiência e maturidade de Deus, ela vai começar a criar uma estratégia para poder sair daquela situação. Então, ela vai dar todas as instruções para Ruth, como está aqui no versículo 3. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Querido, preste atenção no que Deus está te falando nessa noite. Banha-te, põe a tua melhor roupa, aleluia, unge do teu melhor perfume e começa a descer. O Espírito Santo está falando assim: ei, eu quero que você coloque a sua melhor couraça, eu quero que você coloque a sua melhor armadura, eu quero que você coloque o seu melhor capacete e sai na guerra para guerrear, e sai na guerra para lutar. Ei, é tempo de você começar a mudar suas vestes, é tempo de você se revestir do poder que vem do alto, para que você esteja apto a resistir às aflições que Satanás tem lançado sobre você, para que você venha resistir à fome que este mundo cruel tem colocado sobre você. E muitas das vezes a gente vive uma vida de conformismo. Não, estou recebendo meu salário, dízimo está ok, Deus falou comigo ontem, está tudo bem, estou na minha casinha tranquilo, meu carrinho está em dia, está tudo bem. Mas é aí que mora o perigo, porque Deus ele não é conformado com a sua vida. Querido, se Deus fosse conformado
com o que você tem, Deus não estaria preparando um céu de glória para você morar. Se Deus fosse conformado com o que você tem, Ele não falaria assim: ei, porque o que eu tenho para ti nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem chegou ao coração do homem, porque o que eu tenho para ti, ó, é muito, 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 muito melhor. Então saia desse teu conformismo, saia dessa tua zona de conforto, porque Deus não te chamou para viver dessa forma. Querido, se está tudo bem para você, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? O diabo, ele gosta do tudo bem. O diabo, ele gosta do tudo bem, porque no tudo bem você não busca. No tudo bem você não fala em mistério. No tudo bem você não jejua. No tudo bem você não vem para a igreja. Tá tudo bem, vou para a igreja fazer o quê? Tá tudo bem, para que eu vou trabalhar? Querido, quando tá tudo bem, no céu não tá tudo bem, não. Quando tá tudo bem aqui, olha, querido, deixa eu falar para você uma coisa. É melhor você esperar, aleluia, em Belém, com fome, do que você esperar em Moabe alimentado. Sabe o que Deus está falando para você? É melhor você passar a sua aprovação com Jesus do que ficar na terra de Baal, aleluia, ali sendo alimentado. Deus não te chamou para sofrer, querido. Deus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Deus não te chamou para você ficar, não, pastora, mas hoje eu estou assim, hoje eu não quero mais. Não, pastora, olha, hoje eu não vou fazer isso não, porque está muito chato isso aqui. Ninguém é assim, o povo é assado. Não, querido, Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para te dar estratégia. Deus chamou você para você se levantar e fazer aquilo que Deus mandou. Deus está falando assim: filho, começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Querido, quando você trabalha, quando você ocupa sua mente no mundo material, quando eu começo a trabalhar, eu esqueço das dívidas. Eu só lembro das dívidas quando eu recebo, que eu tenho que pagar. Quando eu começo a trabalhar, começo a dar aulas para os meus alunos lá, que eles começam a me encher a paciência, eu esqueço dos meus problemas. Quando você começa a trabalhar para Jesus, o céu se move a seu favor. E eu falo isso porque é fato. Quando você começa a fazer as coisas do reino de Deus, o reino de Deus faz as coisas para você. É muito clichê a gente falar assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é verdade, querido, aceita que dói menos. Se você buscar Deus em espírito e em verdade, o Espírito Santo também vai te abençoar em verdade. Se você renunciar em espírito e em verdade, o Espírito Santo vai se agradar da tua postura em espírito e em verdade. Você entende a troca? Não que é barganha, mas que é promessa. Não que é um contrato, não, é promessa. E Deus não volta com a sua palavra. Querido, é difícil ser crente. É difícil ser fiel, né, irmão? Ô, Diácono Irã? É difícil ser fiel, mas é nessa hora que a gente tem que buscar, é nessa hora que a gente tem que fazer isso aqui, se ungir, aleluia, se trocar as nossas vestes e se render, se deitar, se lançar diante do Senhor. Sabe qual é o problema dos crentes hoje em dia, de nós cristãos? Que a gente só quer as mãos do Senhor e esquece de chorar nos pés. A gente chora nas mãos, mas esquece de chorar nos pés. A gente chora na igreja, mas esquece de chorar no nosso quarto. A gente quer chorar no púlpito, mas esquece de chorar na nossa intimidade. Querido, o Espírito Santo está te chamando para viver um tempo de quebrantamento. Jesus! Não adianta louvar, não adianta fazer isso, não adianta reclamar. Se você não se quebrantar, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Mas se você não declarar: Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou pequeno. Se você não descer, querido, os santos dos santos, a fumaça dos santos não vai descer sobre a tua vida. Não adianta que diminua, não, querido, isso é só hino. Se você não viver, se você não exercer, a palavra é clara. Se você não perdoar, querido, você não tem comunhão com Deus. Desculpa, mas é realidade. Se eu não perdoar, não tenho comunhão com Deus. Se eu não testemunhar, Ele também se envergonha de mim. Esses dias teve um pastor que colocou um vídeo no Instagram, onde um pastor ele falava que a gente tem pecado tanto, pastora Lúcia, que a gente está se esquecendo do juízo. A gente
pensa muito na misericórdia, mas esquece que Jesus ele é o juízo também. A gente pensa muito na graça, mas esquece que tem um fogo consumidor. A gente acha muito, depois Jesus me perdoa. Depois Jesus me perdoa. Depois eu peço perdão, Jesus por misericórdia ele me perdoa. Querido, você vai dar conta do que você faz. Você vai dar conta do que você faz. Você dará conta das suas obras. Você dará conta. Olha, querido, não é nem falar isso, mas o Espírito Santo está me levando para esse caminho, eu não sei nem porquê. Porque eu vim com uns bolsozinhos aqui do que eu precisava falar. Mas é por isso, pastor João, que eu não gosto de esboço. Porque quando chega aqui, Deus ele te dá uma outra coisa. Irmãos, é palavra, não adianta fugir. Ou você se conserta e vive dentro da sua aprovação, leal ao Senhor, ou você vai viver quebrado dentro de uma aprovação, onde você não vai ter lealdade de Deus, e ponto. A palavra é clara, é dolorida, mas ela te conserta. Ela dói, mas ela te constrange. Ela te detona, mas ela te levanta. Ela te coloca lá embaixo, mas ela te exalta. Ela é o alimento diário para a nossa vida. Ei, é espada de dois gumes, querida. Ela penetra na tua alma. Sabe por que talvez você não glorifica? Porque ela está te constrangendo. Aleluia. Mas se eu falasse assim, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai te dar, você estaria glorificando. Mas como Deus está tocando na ferida, a gente fica assim, é Jesus. É Jesus. E é gostoso quando o Espírito Santo ele chama a nossa atenção para esse lado. Sabe por quê, irmã Priscila? Porque a gente está muito acostumado a coisas que levantam o nosso ego. A gente está muito acostumado a viver só que Deus vai te dar o pão. Não se preocupa, na sua casa Deus está trabalhando. Não se preocupa no seu trabalho, Deus está trabalhando. Mas quando a gente fala assim, é necessário descer para ser levantado. É necessário se rasgar para ser transformado. Aí a gente já, espera aí. Mas o Espírito Santo ainda assim, querido, ele te ama tanto. Mas ele te ama tanto que ele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. O Espírito Santo te ama tanto que ainda assim lá no céu, o gerente da terra está falando com o dono do mundo: ei, Senhor, cuida da minha serva, cuida do meu servo, cuida do meu filho. Olha como ele trabalha, olha como, tudo bem, ele pecou ali, mas por favor tem misericórdia da alma dele. Tudo bem, ele não reconheceu ali, mas por favor tem misericórdia da alma dele. Ei, ainda tem um que intercede por nós, ainda tem um que intercede por você, querido. Então glorifique a ele nessa noite e dê o teu melhor glória para Jesus, dê a sua adoração. Aleluia. É muito comum a gente ter coragem para pecar, mas não é comum a gente ter coragem para confessar o nosso pecado. Você entende? A gente tem uma coragem enorme, uma ousadia enorme para fazer o erro, mas na hora de confessar o erro, irmão João, é difícil. A nossa carne dói, o nosso coração, ele não quer dar o braço a torcer. Ele começa, não, porque eu... E o pior de tudo é quando vem alguém falar com a gente, pedir perdão, a gente fala assim, aí, tá vendo? Teve que me pedir perdão. É sim, eu já passei por isso, irmão. Eu estou pregando para você aquilo que eu já vivi. Mas o Espírito Santo, ele abate, sabe por quê? Porque chegou um momento onde eu tive que falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja... Vamos voltar uma palavra aqui em nome de Jesus. E aí a história vai dizer, glória a Jesus. Senhor, por favor, deixa eu voltar uma palavra aqui, senão daqui a pouco a pastora vai puxar meu terno aqui, meu paletó. Glória a Jesus. E a palavra vai dizer que Ruth começou a fazer o seu bom trabalho ali, ela seguiu a ordem da sua sogra, Noemi, e ela falou, tudo bem, sogra, tudo que você mandar fazer, eu vou fazer. E lá se foi Noemi. Ela colocou dessa vez o seu melhor vestido, ela se preparou, assim como Esther. Ela se preparou para poder se encontrar com o rei, assim Ruth fez a mesma coisa, ela se preparou para poder ter o quê? Ter aquilo que ela precisava, aleluia. Em outras palavras, conjecturando, o Espírito Santo está falando assim, como você tem se preparado para a minha presença? Como você tem se preparado para vir à minha casa? Como você tem se preparado, qual é a sua postura para poder me receber na tua casa, para poder me receber no teu reino, para poder me receber na tua vida? Como você tem se preparado para Jesus? É uma pergunta retórica, não precisa me responder não, que isso é você e Deus. Mas qual é a veste? A pastora Bel, ela fez uma pregação linda no retiro, que eu fiquei assim, admirado. Eu falei para ela, pastora, com todo respeito, eu não imaginava que a senhora pregasse tanto como a senhora pregou. Foi uma pregação linda. Eu até hoje não me esqueço da pregação da pastora Bel no retiro.
O diácono Wesley, tem uma benção aí caída aí, ó. E a Bíblia vai falar que se você se doar para Jesus, quando mais a gente se entrega, mais o Espírito Santo ele se aproxima. Existe uma frase que as pessoas falam que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mentira. Deus ele não tem compromisso com quem não quer nada com Ele. Deus ele tem misericórdia. É diferente. A gente não pode confundir as coisas, tá? Se alguém falar isso para você, você repreende em nome de Jesus, que isso aí é a conversa do diabo para fazer você pecar. Isso aí são balelas do inimigo, pastora Lúcia, para fazer com que a gente fique conformado ou confortável no nosso pecado. Mas não, Deus ele tem misericórdia. E por muito tempo eu achava que Deus tinha compromisso comigo. Não, Deus ele teve misericórdia de mim, porque a misericórdia dele é a causa de eu não ser consumido. Louvado seja Deus por isso. E a palavra vai falar, meu Deus, eu tenho que voltar a palavra. E a palavra vai dizer que aí começa a Ruth se preparar, a Ruth se prepara, faz como a tua sogra mandou, ela olha Boaz lá, né, se alegrando lá com seus amigos, de repente ele sai, ela percebe que ele está saindo, ela começa a seguir, e o que ela faz? Ela pega o seu véu, cobre os pés dele, cobre os pés dela, e ela se deita ali, quietinha, fica ali, e pega os dois no sono. A história vai dizer que era tradição daquela época, ou era uma forma de fazer, essa atitude de Ruth, era uma forma de que ela estivesse dizendo para Boaz que ela queria casar com ele, que ela queria ter um compromisso com ele. Então ela resolve cobrir os pés dele e cobrir os pés dela, que era o sinal de intimidade, como se ela também estivesse interessada nele. Querido, espiritualmente falando para as nossas vidas, a gente vai entender que teve uma mulher que ela não só cobriu os pés de Jesus com os seus cabelos, mas também ela ungiu. Se você pegar essa referência, você entende que o Espírito Santo, ele quer ter parte com você. Aleluia, sabe por quê? A história vai falar também que Jesus, o que ele faz com os discípulos? Ele lava os pés, sabe por quê? Porque ele queria ter parte com o discípulo. Sabe o que Ruth está fazendo? Ela está querendo ter parte com alguém. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Que ele quer ter parte contigo. Aleluia, ele quer ter comunhão com você. Ele quer ser o teu Senhor, ele quer ser o Senhor da sua seara, o Senhor da tua colheita, o Senhor da tua vida. E aí, quando o Boaz ele acorda, ele toma um susto, ele procura saber quem é que fez aquilo, quem é que está ali, porque estava tudo escuro, não existia luz elétrica naquela época, e acabou que ela falou, sou eu, Ruth, sua serva. E aí ele fala, o que está acontecendo? E ele gosta da atitude dela. Então ele fala, fique calma. Ele vai falar assim, ó. No versículo 3, 17, vai falar assim, ó. Espera, minha filha. Aí, peraí. E ficou, pois, do 14, ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse se conhecer um ao outro, porque ela disse, não se saiba que veio uma mulher eira. Disse-me mais, dá-me um manto que tem sobre ti e segura. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevadas, e lhe pôs as costas. Então, ela entrou ela na cidade, e chegando à casa de sua sogra, explicou tudo o que tinha acontecido. No versículo 11, ele vai dizer assim, ó, no versículo 12, perdão, ora, é muito verdade que eu sou o seu resgatador, mas ainda tem outro resgatador, que é mais chegado do que eu. Ou seja, ele poderia resgatar o Ruth naquele momento. Mas ele falou assim, não, ele preferiu dar honra a quem tem honra, sabe por quê? Porque ele era honesto, ele era justo, ele era íntegro. Talvez o Espírito Santo coloque algo na sua mão para você resolver, mas não é para você resolver agora, é para você esperar o tempo do Senhor. A gente tem aquele jeitinho de querer ajudar Deus, né? Já que Deus me deu a direção, eu vou fazer. Deus te deu a direção, mas não te deu autoridade. Deus te deu a direção, mas não te deu tempo. Deus te deu a direção, mas não te deu o momento. Então espera no Senhor assim como eu, né? Falei, Senhor, é difícil o processo da espera, mas se é preciso esperar, vamos esperar. É difícil. Deus já te deu a bênção, diácono Wesley, mas tem que esperar por ela. E como que a gente espera? Orando, jejuando, buscando fazer a vontade de Deus e desviando do caminho do mal. A receita está aí. Pegou? Então pega e exerce em nome de Jesus. E a palavra vai falar que ela voltou, contou tudo para sua sogra ficou muito feliz, muito maravilhada. Ele foi até o outro resgatador, ele estava interessado no que ela tinha, mas não no que ela tem. Ele estava interessado era nas terras que ela tinha, que era de sua família. Então ele falou, não quero essa mulher moabita, não quero essa mulher estrangeira. Então ele falou, Boaz falou, então eu quero ela para mim. Então a história vai falar que era comum quando eles faziam um tipo de acordo, onde eles trocavam de sandália, ele dava sandália um para o outro, para poder enfatizar aquele acerto. E assim se fez, e a história vai falar que finalmente Ruth
se casa com Boaz. Louvado seja Deus.